9h41 da manhã desta terça-feira e nós estamos de volta aqui com o TV Mar News. E agora o nosso assunto é sobre desconto no IPTU, viu? Pois é, dá para aproveitar ainda. Quem explica melhor para a gente é Felipe Mamed, ele que é secretário municipal de Maceió aqui de Economia. Bom dia, Felipe. Obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. É isso, né? Tem desconto? Vamos explicar para o pessoal de casa. Tem sim, tem desconto. Quem conseguir realizar o pagamento até amanhã, dia 10 de junho, terá o desconto de 20% no pagamento da cota única, né? É um desconto que representa o dobro do tradicional 10% que normalmente é concedido pela Prefeitura. Quem não conseguiu aproveitar os descontos de 30%, que foi até dia 10 de maio, tem a chance de aproveitar este desconto de 20%, mas é até amanhã. Esse desconto ele foi ampliado, né? Geralmente não é até esse mês. Não. Na verdade, a primeira medida com relação ao IPTU, que foi adotado pelo prefeito Rui Palmeira, um conjunto de medidas tributárias no início da pandemia, foi a prorrogação do prazo para o pagamento do IPTU. Normalmente é fim de março, foi prorrogado para o fim de junho, né? 90 dias de prorrogação. E após essa prorrogação, pensamos numa maneira de antecipar essa arrecadação, se o contribuinte assim quisesse, não seria uma obrigação. Para isso, oferecemos um desconto especial, um desconto extra, no caso 30%, a primeira vez, até 10 de maio, agora 20%, até o dia 10 de junho. E no dia 30, quem não conseguir realizar esse pagamento, até o dia 30 de junho, pode realizar o pagamento com o tradicional 10% ou iniciar o pagamento da parcela. Quem não conseguir pagar à vista, pode pagar parcelado em até 10 vezes, desde que a parcela seja do valor de R$30, né? Então, a depender do valor do tributo, pode dar um total só de 8 parcelas, de 7 parcelas, um total de até 10 parcelas para quem não conseguir pagar à vista. É uma oportunidade até de ajudar as pessoas nesse momento que a gente está passando, que a gente sabe que também tem muita gente enfrentando uma crise econômica, né, proveniente da pandemia. Sim, verdade. Nós buscamos encontrar uma maneira de equilibrar, ajudar o cidadão maceiense, o contribuinte maceiense, mas também sem desequilibrar o caixa da prefeitura, porque a gente precisa dos recursos para pagar, por exemplo, a folha dos servidores que estão aí na linha de frente no combate à pandemia, além de outras despesas também relacionadas ao combate à pandemia, mas de manutenção da cidade mesmo, manutenção das vias públicas. Então, nós tivemos aí uma elevação dos gastos em geral, desinfecção de vias, era um serviço que não era prestado antes pela limpeza urbana, a necessidade de uma maior fiscalização para o cumprimento do decreto de isolamento e na área de saúde, na área de assistência, evidentemente, um aumento dos gastos no combate direto à pandemia. Era isso que eu queria perguntar, Felipe. Então, teve, de fato, esse aumento nos gastos públicos nesse momento que a gente está passando, dessa pandemia, mesmo as pessoas ficando em casa, os serviços, eles não pararam, né, de funcionar? Não pararam, de fato. A gente teve, basicamente, a manutenção de muitos dos serviços que já existiam e uma elevação dos gastos em outros, né? Na área de saúde, por exemplo, mais medicamento, mais equipamento, mais profissionais, mais médicos foram contratados. Na área de assistência social também, uma gama de serviços que são oferecidos, eles foram potencializados neste momento. Como eu mencionei, limpeza urbana. Limpeza urbana, eu poderia resumir aqui, a coleta domiciliar, poda de árvores, enfim, a limpeza das vias públicas. Agora a gente tem um serviço adicional, que é o de desinfecção dos espaços públicos. Quer dizer, um exemplo claro, né, bem objetivo, de despesa que não havia antes e passou a haver em função dessa pandemia. E é importante que o cidadão ele tenha essa consciência, né, de entender que a prefeitura está fazendo a parte dela, concedendo esse desconto de uma maneira mais ampla, pelo tempo, mas também é importante que o cidadão ele faça a parte dele e ele pague esse valor, né, para que todos os serviços eles continuem funcionando. Com certeza. A prefeitura precisa dessa arrecadação, né? É o seu salário, vamos dizer assim, para que ela possa pagar as suas despesas, assim como o cidadão maceiense, ele tem as suas despesas de casa, suas despesas domésticas, a prefeitura tem, os servidores continuam trabalhando, os que não estão presencialmente, eles estão remotamente, eles estão em home office, e muitos estão aí na rua mesmo, correndo risco, mas faz parte da sua profissão, como os profissionais de área de saúde que estão atendendo. Então, as despesas não pararam, não diminuíram, elas até aumentaram. Claro que a gente tem buscado reduzir os gastos aonde é possível, né? Então, em áreas não essenciais, a gente tem buscado reduzir a execução de contratos, buscado obter desconto dos fornecedores, mas, em contrapartida, muitas outras áreas houve uma elevação dos gastos e arrecadação.
que tem caído de um modo geral por conta da não atividade econômica, né? Esse resfriamento, em função de muitos setores produtivos terem parado suas atividades, a arrecadação cai. Então, aqueles que devem alguma coisa, em termos de tributo, precisa fazer a sua parte e pagar, né? Exercer o seu papel de cidadão e pagar o tributo. Essa campanha é apenas de desconto para o IPTU, mas tem algum outro imposto que esteja com algum desconto, Felipe? Bom, nós falamos agora sobre o IPTU 2020, né, o IPTU deste exercício e campanhas voltadas para o IPTU 2020. No entanto, nós estamos também com uma outra campanha que foi lançada na semana passada. Ela tem um prazo muito curto, ela vai até o fim da semana que vem, né, até o dia 19, para que possa haver a negociação de dívidas com o município de Maceió. Então, o contribuinte que tem dívida com o município de Maceió está tendo a oportunidade única de regularizar a sua situação, tirar o seu nome da negativação ou não vir a ser negativado ou protestado. Mesmo aqueles que tenham dívida já ajuizada, né, já está na justiça, quem tem dívida no município pode regularizar referente a qualquer tributo, tá? Com exceção do IPTU 2020, do IPTU 2019 para trás, e todos os demais tributos até a competência março de 2020, que é exatamente o início da pandemia, está englobado nessa negociação, né? ITBI, ISS... O ITBI tem uma regra própria, eu vou falar dela logo aqui na sequência. Deixa eu só finalizar aqui para dizer que todos os demais tributos, ISS, o IPTU dos exercícios passados, taxa de localização, taxa de vigilância sanitária, taxa do lixo e todas as demais taxas e demais tributos, impostos do município, fazem parte dessa negociação, devido por pessoa física, por pessoa jurídica, todos estão sendo contemplados. Desconto de 100% na multa, nos juros e na correção monetária. Já é assim algo inimaginável. Nunca feito antes nessa magnitude. Muito menos o desconto adicional de 30% sobre o principal do débito. Mas tudo isso é para quem pagar à vista, tá? Para quem não puder pagar à vista, a gente flexibilizou um pouco, mas não podia flexibilizar muito, então pode ser pago em até 5 vezes, tá? Porque as despesas que nós estamos contratando agora não serão divididas, elas precisarão ser pagas agora. Então não dava para a gente flexibilizar muito, então até 5 vezes o contribuinte vai escolher, mas tem um detalhe, o pagamento parcelado perde o desconto de 30% sobre o principal. Ainda é muito vantajoso, porque você reduz a zero, multa, juros, correção monetária, não haverá honorários advocatícios, mas se pagar à vista, se fizer esse esforço adicional, vai ter um desconto de 30% no principal também. É muito mais vantajoso, né? Muito mais vantajoso. Com certeza, todo desconto é vantajoso. Vamos falar agora sobre o ITBI, você falou, né, que tem uma regrinha específica. Não. O ITBI tem uma regrinha específica, porque o ITBI ele não se caracteriza muito como um imposto que ficou pendente, que está em dívida, né? Porque o que a gente tem, na verdade, com relação ao ITBI, é a não regularização do imóvel por parte daquele que adquire, né? O que é um risco, porque só é dono quem registra, e para registrar em cartório tem que pagar o ITBI, né? Então, muitas pessoas acabam postergando esse registro, porque tem que pagar a taxa de cartório, tem que pagar a escritura e pagar o ITBI também. Bom, tem uma regra também de desconto para o ITBI, na verdade, é uma alíquota diferenciada. Naturalmente, a alíquota seria de 3% para quem fosse se regularizar com atraso, né? Porque até 30 dias do negócio feito, a alíquota é de 2%. Mas a partir daí, a alíquota normal é de 3%, ela está sendo reduzida para 0,66%. É a mesma alíquota que nós praticamos com aqueles que financiam o imóvel pelo sistema financeiro da habitação, né? Então, nós estamos igualando todos os contribuintes a essa alíquota. O prazo é um pouco mais elástico, vai até o fim de agosto, até o dia 31 de agosto, tá? Então, com relação a isso, não precisa correr, mas com relação às demais dívidas, aos demais tributos que estão em dívida, é preciso correr, a janela de oportunidade é muito pequena, vai só até o fim da semana que vem. Como é que está sendo o atendimento nesse momento de pandemia, né? Caso alguém tenha ficado com dúvida? Bom, tanto com relação ao IPTU, para obter a guia com desconto, ou mesmo para obter as guias para pagar parceladamente, pela internet. A negociação da dívida pela internet, pelo portal da Prefeitura de Maceió, maceió.gov.br, com relação ao IPTU, no menu de serviço, o link é o do IPTU 2020, e com relação à negociação de dívida, é o link Portal do Contribuinte.
Então vamos reforçar, Felipe, por favor, para o pessoal de casa aí os descontos para que eles possam ficar atentos e seguir esses prazos, né? Pois não. IPTU 2020, desconto de 20% na cota única até amanhã, dia 10 de junho. Quem não tiver condições de pagar até amanhã e pagar até o dia 30 de junho, cota única, terá ainda um desconto de 10%. A partir do dia 30 de junho também é o vencimento das parcelas, o início é a primeira parcela, vencerá no dia 30 de junho. Isso é referente ao IPTU 2020. Com relação às dívidas, a negociação de dívida ela pode se dar até o dia 19 de junho, que é o fim da próxima semana, a próxima sexta-feira. Tá? Concluído o processo de negociação, automaticamente o boleto será gerado, é só pagar em até 5 dias. Né? No caso das dívidas, o boleto, à medida que a negociação for efetivada pela internet, pelo portal da Prefeitura, o boleto é gerado e ele deve ser pago em até 5 dias, que é o prazo de validade do boleto. Muito obrigada, tá, Felipe, pela sua participação. Nós é que agradecemos. Bom dia. E a gente reforça, então, aí para o pessoal de casa aproveitar esses descontos. Qualquer dúvida, lá no site da Prefeitura de Maceió. Bom dia, obrigada. E olha só, viu, gente, o Conselho Regional de Farmácia lançou uma ferramenta aí para ajudar você de casa a saber como é que está o estoque dos medicamentos que estão sendo utilizados no tratamento da Covid-19 e em quais locais eles estão disponíveis. Nós vamos conferir mais detalhes agora no VT. O Conselho Regional de Farmácia daqui de Alagoas desenvolveu uma ferramenta que visa auxiliar a população na busca de remédios para a Covid-19. Quem explica melhor para a gente sobre esse assunto é o Daniel Fortes, ele que é secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia daqui de Alagoas. Muito bom dia, Daniel. Obrigada pela sua presença aqui no TV Mar News. Vamos explicar sobre essa ferramenta, como foi que surgiu essa ideia? Na verdade, foi uma solicitação que o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal fez ao Conselho de Farmácia, né, aproveitando que a gente tem contato com esses estabelecimentos, para que a gente pudesse disponibilizar no nosso website o estoque dos medicamentos que estão dentro dos protocolos para tratamento da Covid-19 e da influenza. Então, nós acionamos, né, através dessa determinação conjunta, os hospitais, as farmácias e as farmácias de manipulação, para que elas pudessem informar sobre a existência ou não desses medicamentos, né, e o quantitativo que eles tinham. E como é que as pessoas elas podem acessar essa ferramenta, podem ter acesso a esses dados? Para acessar, basta entrar no site do Conselho Regional de Farmácia, que é o www.crf-al.org.br. Logo no início do site vai haver uma flag, uma janela, onde vai dizer Covid, encontre aqui os medicamentos. Clica e aí vai aparecer uma tabela e nessa tabela vai informando os medicamentos que estão disponíveis, o endereço dos estabelecimentos e o telefone para que o paciente entre em contato com esse estabelecimento antes de se dirigir àquele local e confirmar a existência dele. É uma ação de prestação de serviço, né, Daniel? Porque muitos desses medicamentos acabaram até ficando em falta, né, em diversas farmácias daqui do nosso estado. Inclusive, quando a gente fez esse levantamento, a gente observou que existia uma ruptura muito grande no estoque desses medicamentos, porque as distribuidoras não estão conseguindo fazer esse abastecimento, né? Toda a cadeia farmacêutica hoje, ela está comprometida devido à alta demanda desses produtos, né, dentro dessa epidemia. Então, para que a gente possa auxiliar ao máximo a população nesse serviço, nós resolvemos fornecer essa ferramenta, vamos ter o trabalho de ficar alimentando ela diariamente, semanalmente, conforme os estabelecimentos vão atualizando a gente sobre esses estoques, para que as pessoas possam ter uma maneira mais tranquila, mais segura de se locomover dentro da cidade atrás dos medicamentos que precisam para o seu tratamento. A gente pode falar quais que são esses principais medicamentos, Daniel? Os medicamentos que são utilizados para o tratamento hoje, né, eles vão incluir analgésicos, como paracetamol e a dipirona, né, medicamentos que são utilizados como antiparasitários ou como antimicrobianos, que é o caso da ivermectina e da azitromicina, né, a própria hidroxicloroquina e cloroquina, que está sendo aí amplamente utilizada, além de medicamentos que podem prevenir a trombose, como é o caso da enoxaparina, ou mesmo medicamentos corticoides, né, que são utilizados para as formas graves da doença. Muito se tem falado da cloroquina, da hidroxicloroquina e também da ivermectina, né? Esses remédios, eles são capazes de causar algum efeito colateral nas pessoas? Todo medicamento, ele é capaz de provocar esse efeito colateral. Alguns têm maior potencial e outros menor potencial.
A hidroxicloroquina e a cloroquina, vários estudos já têm mostrado que elas acabam aumentando o risco de arritmia cardíaca, podendo inclusive levar a uma parada cardíaca ao paciente. Então, é um medicamento que hoje o Ministério da Saúde já incluiu na lista de medicamentos de controle especial e ele só pode ser vendido com a apresentação da receita médica. A ivermectina é um medicamento que ele é um pouco mais seguro que a hidroxicloroquina, né? Ele tem uma dose bastante tolerável, mas ele ainda assim pode apresentar alguns efeitos colaterais, como tontura, enjoos e diarreia. Então, nem todos esses medicamentos eles vão poder ser adquiridos sem uma receita médica. Muitos desses medicamentos, sobretudo hidroxicloroquina, cloroquina e azitromicina, só vão poder ser vendidos com a apresentação da receita médica. Todavia, a gente recomenda que o uso de medicamentos sem a devida prescrição do profissional da saúde, ele pode ser muito mais danoso do que a própria doença em si. Então, recomenda a todos da população que não procurem usar esses medicamentos sem a orientação de um profissional da saúde, sem o médico ou sem a atenção do farmacêutico. E caso alguém que esteja nos assistindo sinta algum efeito colateral, tem a autorização ou a autonomia de suspender o uso desse medicamento? Não se deve fazer a interrupção do tratamento sem consultar o médico ou sem consultar o farmacêutico. Tá? Então, a gente orienta que, caso sinta algum efeito colateral que não esteja permitindo que continue o uso daquele medicamento, entre em contato por telefone com o médico, tenta ligar para os serviços de atendimento de telemedicina que o governo municipal, o governo estadual e o governo federal estão disponibilizando, ou entre em contato também com o farmacêutico da farmácia onde adquiriu aquele produto para receber a orientação se deve fazer suspensão desse tratamento ou se deve continuar o tratamento até o final. Muito obrigada, tá, Daniel, pelas informações. Bom dia. Eu que agradeço. Então é isso, Porlane e pessoal de casa. Esse serviço aí, né, do Conselho Regional de Farmácia daqui de Alagoas tem ajudado muitas pessoas aí na busca, né, desses medicamentos que são utilizados no tratamento para a Covid-19. Agora, fica essa dica para você de casa. Quer saber onde é que tem, né? Qual farmácia que tem, como é que está o estoque desses medicamentos? Acessa lá o site do Conselho Regional de Farmácia. Agora a gente vai direto com o Skype. Por quê? A Secretaria de Trabalho, em conjunto, né, em parceria com o Fórum de Erradicação de Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente Trabalhador, fará na próxima semana o lançamento estadual da campanha do dia 12 de junho, que é o Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a Marluce Pereira, ela que é técnica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Bom dia, Marluce, obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. Bom dia. É isso mesmo, Marluce, vamos falar então sobre esse evento que vai acontecer na próxima semana, né? Na verdade, o lançamento, ele está ocorrendo, o lançamento nacional, ele já vem ocorrendo através de de CARES, pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, que é quem coordena a campanha, já vem ocorrendo desde o dia 3. Tá, desde o começo, né, do mês. Desde o começo do mês. Então, quem coordena a campanha em nível nacional é o FNPET, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E nos estados, a coordenação ela é feita pelos fóruns estaduais de prevenção e erradicação do trabalho infantil com as suas instituições membros. No nosso caso, aqui tem um grupo de trabalho que é quem está coordenando a campanha através do fórum, que é formado pela Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, pela Secretaria da Mulher e de Direitos Humanos, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho. A campanha ela é incentivada pela Organização do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, como é feito todos os anos, desde que foi criada a lei do 12 de junho, que é o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. E a proposta desse ano é que se alerte, né, para o crescimento do trabalho infantil devido aos impactos causados pela pandemia. Então, o mote desse ano da campanha é Covid-19, agora mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil.
Certo. Eu pelo menos, né, particularmente, tenho visto nos últimos tempos algumas pessoas normalizando o trabalho infantil. Criança tem que trabalhar, Marluce, ou não? Não. A legislação brasileira, ela é muito clara, né? O trabalho infantil, ele é proibido. Então, tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, você encontra dispositivos legais que colocam a proibição do trabalho infantil. Só é permitido trabalhar a partir dos 14 anos na condição de aprendiz, certo? E tem algumas atividades que nem sequer a partir dos 16 anos de idade, uma criança ou no caso um adolescente, ele pode executar, porque são atividades que são perigosas, são insalubres. E considerando que esse adolescente ainda está em fase de desenvolvimento, essas atividades poderão causar danos, muitas vezes irreversíveis, na saúde desse adolescente. Então, nós temos uma legislação que protege a criança e o adolescente. Essa questão cultural é uma barreira que a gente tem, né, que nós que defendemos direitos de crianças, que estamos na luta pelos direitos humanos de criança e adolescente, nós temos essa barreira cultural. Mas é preciso compreender que é dever da família, dever da sociedade, dever do Estado prover a segurança da família com moradia, com oportunidade de emprego, com educação. Então, não podemos transferir uma função uma atribuição que é do adulto e do Estado para uma criança ou um adolescente que está em fase de desenvolvimento. Então, são questões que a gente precisa ainda, por isso que a gente faz as campanhas. As campanhas, elas são para conscientizar a sociedade e cobrar do Estado políticas públicas que possam garantir essa proteção da criança. E os pais e responsáveis, eles são agentes essenciais, né, nesse combate ao trabalho infantil. Isso, eles são agentes essenciais, mas é preciso que o Estado também apoie essas famílias. Nós não podemos só culpabilizar as famílias. Quando uma criança está no trabalho infantil, uma criança ou um adolescente está no trabalho infantil, significa que o Estado está ausente, né? O Estado não está promovendo devidamente as políticas públicas necessárias, que é o acesso à escola, o acesso a uma boa escola, uma escola de qualidade e a permanência na escola, né? O número de creches suficiente para que essas mães possam deixar os filhos na creche e possam exercer alguma atividade laboral. Então, são questões que a gente precisa realmente discutir com a sociedade e também discutir com o poder público. Esse é o papel do fórum, né? Os fóruns estaduais, eles fazem essa incidência política junto aos órgãos, né? Os órgãos responsáveis por implementação de políticas públicas, né? Ao legislativo, para que a gente não fique só no discurso de que a família que é culpada. Certo. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. O que é esse programa? O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, ele foi criado no final dos anos 90 e por também uma pressão social, né, uma pressão e uma mobilização social da Organização Internacional do Trabalho. Em 94 foi criado o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A partir daí começou a se discutir, né, algumas propostas de intervenção nessa problemática do trabalho infantil, que nos anos 90 era um número muito alto, né? Então, o PET, ele é executado pelas secretarias municipais de assistência social. O Estado, pela Secretaria de Estado, a gente faz a coordenação e orientação técnica aos municípios. Ao longo desses anos, né, de 2006 a 2015, a gente vinha no Estado tendo uma queda, né, uma redução do trabalho infantil, mas no ano de 2016, pela PNAD, a gente há uma tendência de crescimento do trabalho infantil, porque nós estamos tendo também cortes nos orçamentos da política de assistência social pelo governo federal.
Então, esses cortes estão afetando também os serviços da assistência social e os programas também. Um deles é o programa de erradicação do trabalho infantil, que desde 2019 o município não recebe recursos para a execução das ações estratégicas. Como o município está sem receber esses recursos, o programa está sendo encaminhado, as famílias elas estão podendo participar, vocês estão recebendo inscrições ou não? Infelizmente não está tendo mesmo como ajudar essas famílias. O programa ele compreende ações de enfrentamento ao trabalho infantil, que vai desde a mobilização, certo? A garantia da proteção social às famílias, com o atendimento, o acompanhamento delas pelo Centro de Referência Especializado da Assistência Social, a inserção dessas crianças em serviço de convivência e fortalecimento de vínculos no contraturno escolar e também, é preciso que a gente pense também em propostas que possam garantir também renda para essas famílias. Então, a gente está vivendo um momento crítico, um momento em que aumenta o desemprego, não há oportunidade de emprego para as famílias, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, os recursos não estão atendendo a todas as crianças e a todos os adolescentes como deveria atender, e agora no contexto da pandemia, esses serviços não podem funcionar, por isso a gente alerta para os riscos, inclusive, durante a pandemia, da exploração de crianças e adolescentes. Esse é um grande risco que a gente precisa denunciar. Elas não estão na escola e também não estão nos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Consequentemente, a gente pode, sim, encontrar crianças no trabalho informal, na mendicância. E aí a gente alerta para a sociedade. É preciso denunciar, a gente tem o canal de denúncia, que é o Disque 100, e a gente tem também os conselhos tutelares para fazer a denúncia e o Ministério Público do Trabalho. Os serviços ainda continuam funcionando, mas o que a gente coloca é que com uma redução de recursos, esses recursos não funcionam, nem o acompanhamento das famílias funcionam da forma como eles deveriam funcionar. A gente perde muito na qualidade da prestação de serviços com a redução de recursos. O fórum ele chama a atenção para que nós possamos fazer a incidência política junto ao Legislativo, junto à bancada federal de todos os estados, para que se revogue a emenda constitucional 95 do teto dos gastos, porque nós não podemos, principalmente nesse período de pandemia e pós-pandemia, termos recursos congelados por 20 anos. Então, é imprescindível que desde já a gente faça essa discussão com a sociedade, alertando para a sociedade esses riscos. A sociedade tem que cobrar e alertando também para o Legislativo, porque lá no Congresso Nacional essa emenda constitucional precisa ser derrubada. Tá ok. Muito obrigada pelas suas informações, tá, Marlúcia, aqui. A gente torce de verdade para que as pessoas elas realmente denunciem lá no Disque 100 ou nos conselhos tutelares, caso vejam algum caso de trabalho infantil, enfim, que o fórum ele consiga desempenhar todas as suas atividades plenamente e que sim, infelizmente, a gente lamenta bastante por esse corte no orçamento e torce, para que, enfim, as famílias elas sejam ajudadas e que esse acompanhamento ele realmente tenha qualidade. Muito obrigada, pela sua participação aqui no TV Mar News. Quer encerrar com uma mensagem rápida para o pessoal de casa que está nos assistindo? Sim, hoje está sendo lançada a música tema da campanha pelo cantor Emicida, que se chama Sementes. E aí eu aproveito para deixar uma frase da música para vocês. É muito triste, é muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade. Então, todas as vezes que a gente veja crianças e adolescentes trabalhando, a gente pense olhe para aquela criança, olhe para aquele adolescente como se fosse o nosso filho e a gente se pergunte, a gente faria isso com o nosso filho? Tá joia. Muito obrigada, Marlúcia, pela sua participação mais uma vez. Bom dia.
Então Bom é isso, dia. tá, pessoal? Obrigada, bom dia. Se você sabe de algum caso referente a trabalho infantil, denuncie no Disque 100 ou nos conselhos tutelares, né, aí das cidades espalhados no mais próximo de você. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Nós voltamos já já.